Amanhã, dia 14 de julho, teremos uma lua nova aos 21 graus de Câncer. 2 dias antes, uma conjunção do Sol e Mercúrio aos 20 graus de Câncer. O que essa lunação quer dizer para a sua vida prática? Quais as sombras e bênçãos, assim como sugestões práticas para transmutar os desafios? O que cada arquétipo envolvido nessa lunação quer te ensinar? Qual a progressão dessa lunação até termos uma lua cheia em Câncer? E quando isso vai ocorrer? Além disso, qual a história que o universo nos conta com essa conjunção Sol e Mercúrio em Câncer dias antes da lua nova? E finalmente, qual arquétipo do tarô melhor espelha essa lua nova em Câncer e quais os ensinamentos e conselhos desse arcano do tarô? Tudo isso é assunto desse episódio. Olá, eu sou Renata e esse é o Conselho. Aqui falamos de astrologia e tarô para o despertar de uma nova consciência e como experimentar tudo isso na vida prática para mais leveza e felicidade. Bom, vamos lá. Estão preparados? Uma lua nova em Câncer. Não é uma lua nova que fala de manifestar desejos, né, de plantar sementinhas para desejos. Não. Essa lua fala de mudar o lugar interno de onde esses desejos nascem. E tem um detalhe importante: 2 dias antes da lua nova, ou seja, ontem, domingo, aconteceu uma conjunção entre Sol e Mercúrio retrógrado, porque Mercúrio está retrógrado em Câncer, e isso transforma essa lunação numa espécie de renascimento da consciência emocional, né? E a energia está aí, a energia não vem e vai embora, não. Ela está aí para ser aproveitada pelo menos por mais uma semana. Vamos destrinchar isso. Na astrologia esotérica, toda lua nova representa uma semente de consciência. Em Câncer, essa semente pergunta: quem você precisa se tornar para finalmente se sentir em casa dentro de si mesmo? Câncer é o portal da alma para a experiência humana. É o arquétipo da memória, né? Do pertencimento, da proteção, da nutrição, da ancestralidade, do seu corpo emocional, da sua família biológica e da sua família da alma. Então, esta lunação inaugura um ciclo sobre segurança interior. Aquela segurança que te faz dizer assim: mesmo que tudo mude, eu continuo inteiro. Isso é muito lindo e é muito importante para os dias atuais. Como é uma lua em Câncer, eu preciso trazer o Sol para dentro desse aspecto, porque o Sol está em Câncer, ainda é a temporada canceriana. Na astrologia esotérica, o Sol representa a consciência. Em Câncer, ele ilumina aquelas emoções esquecidas, os padrões herdados, os medos infantis, aquilo que ainda dirige a sua vida sem que você perceba. O Sol pergunta se você está vivendo a sua própria história ou se está apenas repetindo a história da sua família. Então isso vem à tona, é iluminado pelo Sol. A Lua rege Câncer. Por isso, a força dessa lunação é enorme. A Lua está em casa em Câncer. A Lua governa os seus instintos, as suas necessidades emocionais, a sua sensação de pertencimento, a sua memória corporal, os seus hábitos. Então, a Lua diz que aquilo que você sente não é o problema. O problema é continuar vivendo inconscientemente aquilo que você sente. Entende?
E Câncer? Na visão esotérica, Câncer é o grande portal da encarnação, da sua encarnação na Terra. É o signo onde você aprende a criar raízes, a desenvolver sensibilidade, a aprender a cuidar, né? A construir a sua base emocional. Só que Câncer vivido na sombra te aprisiona ao passado, te aprisiona às memórias, né? Faz você ficar dependente emocionalmente, te aprisiona ao medo da rejeição. O maior ensinamento de Câncer é que o verdadeiro lar nasce primeiro dentro da sua consciência maior, da conexão com o seu eu superior. Então, é importante ficar atento às sombras dessa lunação e perder a oportunidade de cura e maturidade emocional, isso não pode acontecer, porque a sombra pode trazer uma hipersensibilidade, uma carência, uma necessidade excessiva de aprovação dos outros, uma dificuldade para colocar limites nos outros, um apego muito grande ao passado, uma nostalgia que paralisa, dramas familiares, nossa, essa é uma grande sombra, culpa, vitimização, tudo isso, né, pode acontecer nesse período. Pode ser que você reaja muito mais emocionalmente do que racionalmente. Não porque você esteja errado, mas porque antigas memórias vão estar mais acessíveis para você aí essa semana. Por um outro lado, quando bem vivida, essa lua nova desperta, por exemplo, reconciliações, cura da sua criança interior, ou seja, você fazendo as pazes com seus traumas, com seus padrões, um fortalecimento emocional, né, que traz aí uma sensação de paz, a construção, inclusive, de novos vínculos, um acolhimento em si, uma compaixão, uma autocompaixão, um sentimento de pertencimento verdadeiro. Eu estou em casa, em mim, da maneira que eu sou em essência. É uma lunação excelente para você começar terapia, meditação, escrita terapêutica, constelação familiar, né? Já que Câncer e Lua simbolizam esse nosso lar interno, mas também a organização da sua casa, mudanças no ambiente doméstico, novos hábitos de autocuidado, porque Câncer e Lua também falam do lar externo. Então, isso está muito positivo para você pensar e fazer, né? Eu acho que uma ação para se fazer e começar a transmutar essa energia da sombra para a luz é se perguntar o que essa emoção está tentando proteger em você. Então, em vez de fugir da emoção, você se senta com ela, observa essa emoção, respira essa emoção, nomeia essa emoção. A lua em Câncer, ela tem o poder de curar quando a emoção deixa de ser uma prisão e passa a ser uma professora, entende? Então, sugestões práticas para transmutar, por exemplo, escrever uma carta para sua criança interior, cozinhar com presença, reorganizar a casa, fazer um altar da gratidão para os seus ancestrais, né? Agradecer, tomar um banho consciente, reduzir estímulos externos, dormir melhor, nutrir o corpo com alimentos simples, né? Da terra, dos ancestrais. Agora, olha isso, porque aqui está, para mim, a verdadeira preparação dessa lunação. Uma conjunção, 2 planetas juntando as forças, isso é uma conjunção, entre Mercúrio e o Sol em Câncer. Bom, simbolicamente, a mente, que é Mercúrio, entra no coração do Sol, e o Sol está em Câncer. Mercúrio retrógrado revisa.
O sol ilumina aquilo que precisa ser compreendido. Olha essa bela história que se forma. Primeiro, você entende a conjunção Mercúrio e Sol em Câncer. Depois, você planta Lua nova em Câncer. Então, essa semana, resumindo, é o universo dizendo que antes de você criar uma nova realidade, você tem que compreender a história que vinha governando a sua vida. Entende? Porque Mercúrio em Câncer revisita as suas lembranças, aquelas conversas antigas, aquelas questões familiares, aquelas palavras não ditas, decisões que você tomou por medo, aquelas narrativas emocionais. O Sol em Câncer ilumina tudo isso, né? Aí, 2 dias depois, amanhã, a Lua nova, você planta uma nova narrativa. É um ciclo perfeito. Consegue perceber? Primeiro a consciência, depois a intenção e a construção. Agora, olha a progressão dessa lua nova em Câncer que inicia um ciclo. Agora, em julho, a lua nova em Câncer, né, vem perguntando, é aquela pergunta da alma. Onde você ainda não se sente em casa dentro de si? É o momento de plantar uma nova forma de cuidar de si mesma, de nutrir as suas emoções, de construir essa segurança interior. O trabalho é invisível, as raízes ainda estão crescendo nesse momento de julho, né? Os 6 meses seguintes, a vida vai testar essa nova base. Você será convidado a perceber se você ainda busca aprovação, se ainda confunde o cuidado com o controle, se ainda acredita que precisa agradar para pertencer, se consegue colocar limites sem culpa e se você se sente em paz quando está sozinho. Então, durante os próximos 6 meses, por quê? Porque a próxima lua cheia no signo de Câncer acontece só quando o Sol retorna a Capricórnio, daqui a aproximadamente 6 meses. Ou seja, lá no início de janeiro de 2027. E aí, essa lua cheia marca o amadurecimento desse processo que está sendo iniciado nesta lua nova. Então, enquanto a lua nova, agora em julho, pergunta que lar você precisa construir, a lua cheia daqui a 6 meses vai perguntar se você realmente passou a habitar esse lar. Então, você tem esse tempo aí para construir isso. Capricórnio, lá em janeiro, representa a estrutura, a responsabilidade, a realização no mundo. Câncer representa o mundo interno. E a lua cheia em Câncer, lá em janeiro, vai revelar se aquilo que você construiu por fora está apoiado em uma base emocional verdadeira. É maravilhoso. A grande história desse ciclo, né, numa leitura simbólica, é o seguinte: o universo está contando uma narrativa muito bonita. Será que você vai aproveitar? Primeiro, ele nos convida a voltar para dentro de nós, que é a lua nova em Câncer que começa agora, amanhã, já está começando, né? Depois, durante 6 meses, a vida vai te testar, vai testar essa nova consciência sua, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família, no dinheiro, nas suas escolhas. E aí, por fim, na lua cheia em Câncer, chega a pergunta final. Qual pergunta final? Hoje, você procura um lugar para pertencer ou finalmente se tornou esse lugar? É um dos ciclos mais profundos do zodíaco, porque trata, gente, da passagem da sua dependência emocional para a maturidade emocional.
A lua nova planta a semente do lar interior. E a lua cheia em Câncer, lá em janeiro de 2027, revela se ao longo desses 6 meses você realmente aprendeu a morar dentro da sua própria alma, né? E o tarô? A carta que melhor espelha essa lua nova é a sacerdotisa, olha aqui. Porque essa lua nova, ela não pede velocidade, ela pede escuta. A sacerdotisa, ela guarda o conhecimento que nasce desse silêncio. Ela não reage, ela só observa, ela observa a alma. Ela não controla, ela compreende. Enquanto o mundo externo pergunta o que você deve fazer, a sacerdotisa te pergunta o que ainda você precisa escutar dentro de si. Lindo, né? Bom, então é isso. Vamos aproveitar essa energia, lembrando que nem toda transformação começa em ação. A gente tem essa mania, né? Algumas transformações começam quando finalmente nós temos a coragem de permanecer em silêncio, diante daquilo que sentimos, né? Então, durante esses próximos 6 meses, até a próxima lua cheia em Câncer, antes de tomar decisões importantes, escute as suas emoções, sem permitir que essas emoções decidam por você, porque você não é as suas emoções. A grande pergunta não é mais como que você muda a sua vida. A pergunta nos próximos 6 meses é como você constrói uma vida que finalmente se pareça com quem você realmente é. Essa é a maior bênção dessa lua nova em Câncer, né? Descobrir que o lugar que você procurou no mundo inteiro, externo, sempre começou dentro do seu próprio coração, certo? Se esse vídeo ressoou com você, curta, compartilhe, se inscreva para mais conteúdos sobre como aproveitar, né, a astrologia e o tarô para o autoconhecimento e a sua evolução, tá certo? Cuide-se!